Precisamos federalizar o Brasil? Análise da notícia. Olha, desde os tempos que morava em Brasília, eu sempre tive a impressão que a nossa federação não funciona. O Brasil é a República Federativa do Brasil, deveria funcionar como uma federação, mas não funciona. Essa história de estados e municípios arrecadarem impostos e encaminharem grande parte para o poder central, ou seja, Brasília, não deveria ocorrer. A União fica com 70% do que se arrecada no país. A divisão do bolo tributário nacional é injusta, transformando governadores e prefeitos em verdadeiros pedintes. De federação não temos nada. Temos um império, cujo poder emana do Planalto Central. Em Veja desta semana, o filósofo e cientista político Roberto Romano diz o seguinte, e eu concordo com ele, abre aspas, enquanto não federalizarmos o país, ou seja, enquanto não descentralizarmos o poder e os recursos dos impostos, não teremos mudanças positivas. O Brasil cresceu, urbanizou-se e apesar de a maior parte da população viver nas cidades, quase 70% dos impostos vão para o cofre do Executivo Federal. Os municípios são saqueados pelo poder central. Hoje, a única maneira que eles têm de conseguir o retorno da arrecadação retida pela União é por meio da intermediação política. O prefeito tem de ter bom relacionamento com o governador, que tem de ter bom relacionamento com o deputado federal, que por sua vez tem de estar na base aliada que está sendo comprada naquele momento pelo presidente da República, fecha aspas. Roberto Romano completa, abre aspas, o papel dos parlamentares brasileiros atualmente se resume a praticamente intermediar repasse de verbas entre Brasília e os municípios e estados, fecha aspas. Olha, o diagnóstico deste cientista político, filósofo, é perfeito. Trata-se do roteiro que leva, geralmente, aos casos de corrupção na capital federal e no restante do país, em qualquer segmento político e ideológico. Precisamos federalizar o país, promover um novo pacto federativo, aumentar os recursos para estados e municípios, redistribuindo e redefinindo direitos e obrigações de cada ente federado, ou seja, funcionar como uma federação. Agora, é preciso fiscalizar, hein? Fiscalizar. O cidadão tem papel fundamental na cobrança de prioridades, como no orçamento participativo que existe há mais de 20, 30 anos, aliás, mais de 20 anos nesse país. E também acompanhar a execução orçamentária, porque ainda se rouba muito nos municípios de todo o país. E muitos não deveriam sequer existir, não têm condições de existir, vivem da boa vontade de alguns governadores de Brasília, repasse de FPM, e não têm condições de existir, estão quebrados, não chegam a pagar suas folhas de servidores, muitos não pagaram o 10º no ano passado. É bom ficar de olho, viu? Porque a Câmara dos Deputados aprovou urgência para criar uma nova leva de municípios neste país. Pois é, distritos e comunidades que terão gastos com prefeitos, vereadores e com todo tipo de despesa para sustentar uma administração municipal com suas folhas carregadas de funcionários fantasmas, muitas vezes. Os congressistas podem criar neste momento, hein? Isso pode ocorrer ainda essa semana. Não sei se por conta dessa greve dos caminhoneiros eles vão enfrentar essa questão. Mas a urgência foi aprovada na semana passada. Os congressistas podem criar mais de 100 municípios numa só tacada, numa só sentada ali naquele plenário lá em Brasília, tá? Projetos como esse, de criação de municípios, novos municípios, atrasam o Brasil. Eu não tenho dúvida. Agora, a federalização,
a repactuação do bolo tributário, das definições, deveres, obrigações, direitos dos entes federados, a federalização, isso sim, o novo pacto federativo vai fortalecer as regiões brasileiras.